A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Nessa hora, antes de orar por você, antes de orar pela sua família, pelo seu casamento, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Deus pode restaurar o seu casamento. Preste atenção. No livro de Malaquias, capítulo 2, nós vemos Deus exigindo do seu povo a santidade, a sinceridade diante dele. Afinal, a nação de Israel havia sido escolhida para ser abençoada e, com isso, glorificar a Deus entre os outros povos. Mas em muitos pontos eles estavam falhando, e um deles é o casamento. Por isso Deus deixa bem claro que Ele espera de uma união matrimonial. Preste atenção, Malaquias capítulo 2, do verso 13 ao 16. Há outras coisas que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência, que se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Sabe, filho, viu como a visão de Deus é para o casamento? É uma instituição duradoura e eterna? Mas talvez você pergunte, pastor, por que então muitos casamentos têm acabado em divórcio? São muitos os motivos que podem destruir um relacionamento. Porém, alguns mais comuns, a falta de união, a falta de compromisso, a falta de diálogo, a falta de responsabilidade de um ou de ambos e, principalmente, a falta de comunhão com Deus. Você já ouviu a frase, casa, mas se não der certo, separe? Queridos, isso é uma demonstração de banalidade que hoje nós encontramos no mundo afora. Mas eu creio que se você está ouvindo essa mensagem, você deseja resgatar, edificar, consolidar, fortalecer a sua vida conjugal. Por isso eu quero deixar para você a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 29. Nós temos um ensinamento profundo para nós homens que diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rúgula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a ninguém, seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Analisamos essa passagem, podemos chegar a uma reflexão e assim ter um casamento abençoado e feliz. A primeira instrução que nós recebemos do Senhor é que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A igreja significa todos cristãos, que apesar de conhecerem a verdade da palavra de Deus, ainda assim falham, são teimosos, muitas vezes desobedientes,
Imagina se Jesus desistisse de nós. Por isso devemos amar as nossas como um amor voluntário, que não mede esforço, que doa, que deseja o bem e, como consequência, se torna permanente. Muitas vezes as pessoas dizem: eu quero me separar, pois eu não amo mais a minha esposa. E as mulheres dizem: eu não amo mais o meu marido. Caros irmãos, o amor é um mandamento, não é uma coisa que surge do nada. Diga: eu decido amar, porque é um mandamento e requer de mim uma decisão. A única forma de darmos continuidade a esse amor é entendermos que Cristo não é somente um modelo de amor, mas Ele é a fonte dele. Quando a vida do homem é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna mais amável, compreensível, amigo, companheiro, parceiro da sua esposa. Portanto, seja um homem de Deus que ame incondicionalmente a sua esposa e tenha temor de Deus acima de tudo, pois assim você será fiel até o fim. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você, esposa, respeite o seu marido. Peça a Deus sabedoria para lidar com ele. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A Bíblia também nos ensina que a esposa não pode ficar discutindo, falando na cabeça do marido que não serve a Deus. Preste atenção em 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao 4. Desse mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que de grande valor para Deus. Que você possa acreditar no seu casamento, assim como Deus acredita. Ele é um Deus especialista em restaurar relacionamentos, corações e, acima de tudo, a comunhão com Ele. Por isso, nessa hora, eu quero orar pela restauração dos casais que estão separados. Eu oro pelo seu José Coutrin, pela Guiomar, pela Rainara, pelo Everson, pelo Celso e pela Amanda, pelo Osmar, pela Elaine, pelo Ricardo, pela Érica, pelo Rubem Júnior, pela Aline Nogueira, pelo Tiago, pela Miriam, pelo Altimo e pela Michele. Eu oro pelos casais que não têm filhos, o Ricardo, a Táfnis, o Juliano e a sua esposa, o Wesley e a sua esposa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa revelação, por essa palavra viva e eficaz, que nessa hora eu oro por todos os casais que estão passando por lutas, por tribulações, muitos até se separaram. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale ao coração deles nessa hora, removendo toda mágoa, toda falta de perdão, toda falta de sabedoria, que haja restauração nesses casamentos, que haja restauração nessa família. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha o coração desse homem, o coração dessa mulher, para que a sua família seja restaurada, para que o seu casamento seja restaurado, para que a palavra de Deus se cumpra. O que Deus uniu, não separe o homem. Pai, move na vida desse homem, na vida dessa mulher, tirando toda a dureza no coração, para que eles possam, Deus, gera circunstância, para que eles possam se entender, para que esse casamento seja restaurado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa palavra, conhece um casal que está passando por lutas, por favor, compartilhe. Vamos alcançar mais e mais famílias. Esse é o alvo desse canal. E em nome de Jesus, vidas serão restauradas para a glória do Senhor. Amém, amém